pequeno tempo de crise que virá sobre a terra, nossa água e nosso pão não será certos. Mas para isso, Deus deixou em sua palavra um meio, o qual deixa o homem mais seguro possível. E qual é esse meio? É o campo. A vida no campo. A vida no campo vai proporcionar ao homem o alimento. Porque o homem que tiver dinheiro na conta, não vai adiantar de nada, porque ele não vai conseguir mexer, ele não vai ter domínio sobre esse dinheiro. Ele vai ser o proprietário desse dinheiro, mas esse dinheiro, ele não vai ter domínio. O Estado, as instituições financeiras é quem terão domínio sobre esse dinheiro. Diferentemente do homem no campo. O homem no campo, ele não tem dinheiro, moeda na mão, mas ele tem propriedade. Com dinheiro na conta, o homem não vai poder ir no mercado comprar frutas, verduras, qualquer coisa que ele quiser comer. Mas no campo, na terra, Deus fará brotar o alimento. Mesmo num pequeno tempo de angústia, numa grande crise, nessa grande crise do... Olá, pessoal, tudo bem com vocês, pessoal? Tô um pouco cansado, olha o morcego. Deixa eu fechar a porta para ele não entrar. Voltei. Já é noite, sabe? Já é horário de dormir. Porém, apesar de muito cansada, estava tomando um banho, né, para ir descansar. E pensando em algumas coisas que aconteceu comigo nesses últimos dias. Estava fazendo um negócio, né? E ao fazer esse negócio, eu fui tentar fazer uma transferência e não consegui fazer essa transferência. Tinha dinheiro na minha conta e na hora de fazer a transferência eu tinha excedido o limite de transferências daquele dia. Ou seja, eu tinha dinheiro na conta, eu tinha uma conta para pagar e eu não tinha domínio sobre o meu dinheiro, sabe? Eu não tinha domínio do que fazer com esse dinheiro, de ter esse dinheiro em mãos e repassá-lo para quem eu quisesse, sabe? E aí isso meio que prejudicou um pouco essa negociação, porque eu tinha o dinheiro, porém eu não tinha domínio total sobre a minha propriedade, sobre o meu bem, sobre o meu dinheiro. Compreende? Pessoal, enquanto eu tomava banho, eu resolvi vir falar com... Eu tô falando um pouco baixo porque meu esposo já tá dormindo, sabe? Então, eu fiquei pensando. Há uma grande crise vir sobre a terra, a grande crise a vir sobre a terra. A palavra de Deus nos repete isso por várias vezes. O Espírito de Profecia, o livro Eventos Finais, fala de um grande tempo de crise. O livro Vida no Campo fala de um tempo de crise. Testemunhos para a Igreja fala de um tempo de crise. A maioria dos livros do Espírito de Profecia fala de um tempo de crise. E eu parei para pensar sobre esse tempo de crise. Que tempo de crise é esse? As pessoas não compreendem que tempo de crise é esse que está por vir. E o grande tempo de crise que está por vir é o tempo da crise final, né? Vai ser assim a última crise da face da terra, a última crise da história. Temos vivenciado períodos de crise, porém a Bíblia e o Espírito de Profecia afirma que nós vamos vivenciar um período de crise como nunca houve antes na história. Um período de crise financeira, um período de crise alimentar, um período de crise moral, crise religiosa, social. É uma crise que vai tomar conta do mundo, pessoal. Conta do mundo. E as pessoas não estão atentas a isso. E muitas pessoas têm falado sobre o comprar e vender, né? Sobre uma grande fome que virá sobre a terra. Isso é real, isso vai acontecer. O comprar e o vender aos poucos, ele tem sido tirado das nossas mãos. Muitos falam sobre uma marca, um chip colocado sobre a mão e sobre a testa. E eu queria falar um pouquinho com vocês a respeito dessa marca, a respeito desse chip que as pessoas dizem ser, né? A palavra de Deus nos diz, pessoal, que ali no final da história tem anjos voando sobre o céu. Apocalipse diz a respeito de anjos voando sobre o céu com uma mensagem para levar ao povo. Uma mensagem, né? As 3 mensagens angélicas. E esses anjos estão correndo de um lado para o outro para levar essa mensagem. A palavra em Apocalipse, o anjo em Apocalipse, quer dizer mensageiros. E Deus, em Ezequiel, se eu não me engano, Ezequiel 33, fala o seguinte, que Deus nos fez por mensageiros, atalaia sobre a casa de Israel.
E eu fico pensando, mensageiros, atalaias sobre a casa de Israel. Um outro texto bíblico diz que a gente precisa dar o sonido certo à trombeta. Esses anjos que estão no céu de um canto para outro, eles estão com trombeta, sabe? E a trombeta ali, o som daquela trombeta é a mensagem. Nós precisamos dar o sonido certo a essa mensagem. E o que eu vejo hoje, infelizmente, na casa de Israel, quando falamos casa de Israel, hoje nós entendemos, compreendemos, o mundo cristão compreende que quando a palavra fala casa de Israel, hoje está se referindo também ao Israel moderno, que é o cristianismo. Hoje nós somos o povo de Deus, né, enxertados. O verdadeiro Israel era ali o filho de Deus, mas nós, mediante a fé de Abraão, pai da fé, nós fomos considerados também filhos de Deus, adotados por Deus também, mediante o sangue do seu Filho amado Jesus Cristo. Aquele que se faz obediente à palavra de Deus se torna herdeiro, né, e co-herdeiro juntamente com Jesus Cristo. Então nós somos pessoas, a casa de Israel, e nós precisamos dar o sonido certo, a mensagem certa. Somos anjos a voar pelo meio do céu, segundo Apocalipse. Somos mensageiros com uma mensagem e precisamos dar o sonido certo à trombeta, o sonido certo a essa mensagem. Só que, infelizmente, pessoal, o que tem acontecido no mundo cristão? O mundo cristão, ele está se adentrando ao mundanismo. Na verdade, já se adentrou ao mundanismo, sabe? O mundanismo se adentrou ao mundo cristão. A verdade é essa. As igrejas todas evangélicas, eu acredito que hoje não há mais exceção de igrejas que o mundanismo não tenha entrado. Uma nova teologia entrou dentro dessas igrejas. As doutrinas bíblicas têm sido pisoteadas e tomadas o lugar por doutrinas de homens. E a gente vai vendo, e poucos são os atalaias fiéis, poucos são os verdadeiros mensageiros, anjos que voam com essas trombetas, para levar a mensagem, dando o sonido certo, segundo o que a palavra de Deus nos diz. Pelo contrário, quando se levanta em Israel um profeta, né, vamos dizer assim, uma pessoa para levar a mensagem, logo essa pessoa se desvia do foco dessa mensagem, por coisas pequenas, e outros simplesmente desvia o foco da mensagem por questão financeira. Outros se decepcionam e saem da igreja de certa forma decepcionados e se adentram diretamente ao mundo. E essa é a tristeza que nós estamos vivendo, pessoal. E eu tenho visto isso, sabe? E nessa negociação que eu estava falando para vocês do início do vídeo, a palavra de Deus diz pra gente que nós temos uma mensagem para levar ao mundo. E essa mensagem é: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. O que é temer a Deus, pessoal? Temer a Deus é guardar os seus mandamentos. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Precisamos guardar os mandamentos do Senhor. E dar-lhe glória, né? Glorificar o nome de Deus por meio da obediência também. Aqueles que serão salvos, segundo o Apocalipse, são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Essas pessoas aceitam Jesus Cristo como seu Senhor, seu soberano, têm o testemunho de Cristo, acreditam no dom profético, né, nas profecias deixadas. Essas pessoas guardam os mandamentos de Deus, tudo isso está na palavra de Deus. E a palavra de Deus diz, pessoal, que nós estamos para vivenciar um período como nunca houve na história. Se você lembra da Idade Média, nunca houve tal qual. E vai ser um período de crise muito grande. O comprar e o vender. Eis a grande luta no final dos tempos para o verdadeiro cristão, comprar e o vender. Aquele cristão que for obediente e sincero na palavra do Senhor, ele não vai se entregar ao mundo, às exigências do mundo, ele não vai pisar nos princípios e na lei de Deus. E eles vão sofrer muito. Inclusive vai ser tirado deles o poder, o domínio sobre aquilo que é deles. Na verdade, aquilo que é deles está sob domínio de terceiro. Por exemplo, o dinheiro. O dinheiro, ele é nosso, está lá na nossa conta bancária, né? Eu falo nosso assim, o Papai do Céu que nos deu, mas ele está lá na nossa conta bancária. Mas infelizmente nós não temos o domínio sobre esse dinheiro. Quero explicar para vocês rapidinho a respeito de propriedade e domínio. Proprietário e domínio. Eu vou falar para vocês, isso está na lei. Se eu não me engano, está no Código Civil, né?
matéria de direito civil. Na lei, você tem uma casa, por exemplo, essa casa é sua, porém você alugou ela. Ela é uma propriedade sua, certo? Mas ela está alugada, então ela está sob domínio de outra pessoa. É uma propriedade sua, mas está sob domínio de outra pessoa. Essa outra pessoa, enquanto estiver alugada para ela, essa pessoa vai fazer o quê? Ela vai morar nessa casa, ela vai tomar conta da água e da luz, ela vai decidir quem entra e quem sai dessa casa, porque essa casa está sob domínio dela, está alugada. E o proprietário não tem esse domínio enquanto a pessoa está ali, até vencer o contrato. Da mesma forma, pessoal, é o mundo hoje. O mundo espiritual, ele também age sob legalidade. É um mundo jurídico, né? O mundo, o universo, a lei. Deus mesmo, ele constituiu leis. Então, o mundo espiritual também é jurídico. Nós sabemos que a Terra e todo o universo é de Deus. Ele é o proprietário. E o domínio hoje está sob domínio de Satanás. Essa é a realidade. Até vencer o período, né? Até vencer o período de Deus tomar de volta tudo e esse domínio ser restituído a Jesus Cristo, que ganhou o direito dele de volta na cruz. Na verdade, ele ganhou na cruz o direito de governo, de domínio. Na cruz, ele ganhou esse direito para poder devolver para o homem que perdeu lá no Éden esse direito quando ele pecou. Então ele passou essa procuraçãozinha de domínio para Satanás, porque a terra era para o homem dominar, e dominar o homem sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais. Só que quando o homem pecou esse domínio, ele passou uma procuração para Satanás, porque tinha uma cláusula de obediência e esse homem não seguiu essa cláusula. Então esse domínio passou a Satanás, e Satanás hoje está aí dominando e fazendo o que bem entende, pessoal, até vencer um período da graça, né? Um período de contrato aí, o período da graça, e Jesus Cristo receber de Deus o domínio, a honra e a glória, e vir para poder cumprir o juízo final e entregar esse domínio de volta para o homem, aquele domínio que ele comprou de volta na cruz. Só que tem um tempo estabelecido nisso. Isso está na palavra de Deus, pessoal. E trazendo para os tempos que estamos vivendo, de um grande tempo de crise, né, que a gente não vai poder comprar e nem vender, eu quero falar para vocês a respeito do dinheiro. O dinheiro é propriedade minha, estava na minha conta, pessoal, estava na minha conta. Só que eu não tive o domínio, eu não podia dominar esse dinheiro de transferir para onde eu bem entendesse. Porque naquele dia, aquele banco, aquela instituição falou, não, seu dinheiro está comigo e eu decido quanto você vai transferir, quanto você vai receber, que dia, que horas. Eu não tinha domínio sobre o meu dinheiro. E isso me fez meditar um pouco e ver a situação que nós estamos vivendo. O Espírito de Profecia nos diz que grande crise virá sobre a terra. O livro Eventos Finais fala de 2 tempos de crise. Fala sobre 2 tempos de angústia, né? 2 grandes tempos de crise e de angústia. É o pequeno tempo de angústia e o grande tempo de angústia. O pequeno tempo de angústia, segundo a palavra de Deus, será um tempo que nós não poderemos comprar e nem vender. O nosso pão e a nossa água não serão certos. Isso mesmo. Porque muitos falam, mas o pão e a água serão certos. Não, pessoal. No pequeno tempo de angústia, no pequeno tempo de crise que virá sobre a terra, nossa água e nosso pão não serão certos. Mas para isso, Deus deixou em sua palavra um meio, o qual deixa o homem mais seguro possível. E qual é esse meio? É o campo. A vida no campo. A vida no campo vai proporcionar ao homem o alimento. Porque o homem que tiver dinheiro na conta, não vai adiantar de nada, porque ele não vai conseguir mexer, ele não vai ter domínio sobre esse dinheiro. Ele vai ser o proprietário desse dinheiro, mas esse dinheiro, ele não vai ter domínio. O Estado, as instituições financeiras é quem terão domínio sobre esse dinheiro. Diferentemente do homem no campo. O homem no campo, ele não tem dinheiro, moeda na mão, mas ele tem propriedade. Com dinheiro na conta, o homem não vai poder ir no mercado comprar frutas, verduras, qualquer coisa que ele quiser comer. Mas no campo, na terra, Deus fará brotar o alimento. Mesmo num pequeno tempo de angústia, numa grande crise, no pequeno tempo de angústia, nessa grande crise do pequeno tempo de angústia, o homem que tiver, inclusive é comparado com a arca de Noé. O campo hoje, o campo para o tempo final, né, a roça, para os eventos finais da história é comparado, segundo o Espírito de Profecia, com a arca de Noé. Noé construiu uma arca e ficou seguro dentro dessa arca quando o mundo estava acabando.
todo mundo acabou, mas Noé ficou seguro dentro de uma arca. E é feito esse paralelo entre a arca de Noé e o tempo final, que a arca do homem obediente a Deus, aquele homem justo, como do Noé foi, será o campo. Ele vai obedecer às ordens divinas de ir para o campo, ele vai trabalhar nesse sentido, vai orar a Deus, vai jejuar, Deus na sua misericórdia vai abrir providências, e esse homem vai para o campo pela misericórdia do Senhor. É todos, não sei te informar, meu irmão. Deus sabe, mas ore, Ele tem propósito e Deus é justo, não se esqueça disso, Deus é justo. Ele é justo para com os justos e Ele não deixa nenhum justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Isso está nos Salmos, não se esqueçam disso. Faça obras de justiça, queira colocar a sua vontade, a vontade de Deus de acordo com a vontade de Deus. E lute para ir para o campo, porque você será tido como justo Noé. O justo Noé construiu sua arca. E nós, os Noés modernos, precisamos também construir a nossa arca. A nossa arca hoje faz paralelo com a arca de Noé, é o campo, onde você vai plantar o seu próprio mantimento. E quando vier um tempo de crise sobre a terra, onde você não vai ter mais domínio sobre a sua moeda, a não ser que você desobedeça às ordenanças de Deus, aí sim você terá o apoio do mundo. Mas se você for fiel às promessas de Deus, for fiel às suas leis, suas ordenanças, você não terá apoio do mundo. Então você vai precisar de um pedacinho de terra para ter apoio somente de Deus. E você poder mandar e desmandar no seu dinheirinho, que você não tem mais domínio hoje. É o que está acontecendo hoje, pessoal. E uma coisa interessante é que há muito tempo atrás nós tínhamos a moeda de troca, era uma mercadoria por outra. Você pode aprender lá desde a primeira série até as faculdades aí, né? Que a primeira moeda de troca era um tipo de alimento por outro, um produto por outro, uma mercadoria por outra. Quem tinha arroz trocava com quem tinha feijão. Quem tinha feijão trocava com quem tinha trigo, farinha, sei lá. A moeda de troca era mercadoria por mercadoria. Com o tempo foi passando, veio o dinheiro de papel. Esse dinheiro de papel ele foi modificando. Era só um exemplo mais próximo da gente. Era o cruzeiro, cruzado, aí real. Agora estamos no plano real, né? Isso eu estou falando do Brasil, mas isso todo era assim. E agora passamos depois para o cheque, né? Depois do cheque, um pedaço de papel começou a valer moeda, né? Valer dinheiro. Interessante isso, né? Uma das coisas que eu tenho descobrido é que dinheiro é espiritual. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas depois disso, pessoal, veio o quê? Veio o cartão de crédito, né? Cartão de débito. Agora com um papelzinho assim, com um chipzinho, você compra e vende, que é do cartão de crédito, cartão de débito. E as coisas continuaram a se modernizar. Foi a tal da TED no banco, né? Você fazia uma transferência, no outro dia caía esse dinheiro. E agora temos o Pix, o QR Code e as moedas digitais. Pessoal, e aos poucos o dinheiro está assim, ó, sumindo da nossa mão. O dinheiro sumiu da nossa mão. Raramente você encontra dinheiro de papel. Ou seja, você, sem perceber, está literalmente nas mãos do Estado, nas mãos de terceiros, de empresas, de instituições, e você não tem domínio sobre o que é seu. A história, estudos, tudo mais comprova que, e o Espírito de Profecia comprova que o meio mais seguro para o homem se viver é a roça, é o campo produzindo o próprio alimento. E, além de ser mais seguro, o homem vive melhor. Tudo bem, precisa trabalhar. Talvez não é o que você sonhou para a sua vida. Mas, pessoal, Deus não deixa os seus desamparados. Vai vir um tempo de crise. Eventos finais fala isso. Joel, lá na Bíblia, fala isso. O Apocalipse fala isso. Daniel fala isso. A Bíblia toda fala sobre o período que virá sobre a terra. Eu estou fazendo um curso de Apocalipse e Daniel aqui nesse canal. Procurem essa playlist de Apocalipse e Daniel. Vocês vão entender sobre ecumenismo, sobre união de igreja e Estado, sobre moeda digital, sobre unificação, sobre tudo mais que você puder imaginar. O tempo de crise que está por vir. E, pessoal, vou falar para vocês, esse tempo de crise está mais próximo do que nós podemos imaginar.
muito próximo, muito próximo. E o meu apelo a vocês é que façam essa reflexão. E você, atalaia, né? Você, mensageiro de Deus, que conhece essa mensagem, dê sonido certo a essa trombeta, sabe? Leve essa mensagem, não perca seu tempo discutindo teorias vãs, pagãs, perca seu tempo discutindo teologias desnecessárias. O Espírito de Profecia nos diz que tem assuntos, a Bíblia toda é importante, é maravilhosa e serve para a nossa libertação, mas tem assuntos que são necessários para o nosso tempo, que nós não temos muito mais tempo de ficar perdendo em ficar lá discutindo, é verde, é azul, é verde, é azul. Nós não temos tempo para isso, pessoal. Não temos tempo, nosso tempo tem que ser aproveitado para estudar as profecias. Nós temos que aproveitar o nosso tempo para nos preparar, desenvolver o nosso caráter para ir para o céu, sabe? Preparar o nosso físico, preparar o nosso mental, o nosso emocional, o intelectual, o nosso espiritual para se encontrar com Jesus. Nós não vamos encontrar com Jesus da forma que estamos, não. Seríamos fulminados se nos encontrássemos com Deus, com Jesus, numa situação de que muitos hoje se encontram. Precisamos nos desenvolver dia após dia e precisamos compreender as profecias que Ele nos deixou, para que a gente venha compreender que há um tempo de crise, que Jesus está perto de voltar, que eu preciso me preparar. E Ele deixou na tua palavra, na palavra dele, todo o meio de preparo. Começa desde a minha cozinha, a forma como eu me alimento, como eu cuido do meu corpo. Eu vou estar me preparando para encontrar com Jesus. Como assim? Isso mesmo. Ao me alimentar bem, eu não vou desenvolver doenças. Doença tira a nossa espiritualidade. Ao me alimentar bem, eu vou abrir a mente, vou ter clareza mental. Olha, comida errada embota, é comprovado cientificamente, biblicamente, em todos os meios que você vê. Comida errada embota as nossas percepções. Por isso que Daniel se tornou mais sábio do que os sábios de Babilônia. Ele foi íntegro no que comer. Exercício físico. O descanso, o sábado do quarto mandamento, o sábado do Senhor, o sábado bíblico, é a forma que Deus pede para que descansemos, para que possamos recompor, regenerar. O sábado foi feito para o homem, para que o homem descanse, para que o homem desenvolva saúde. Então, pessoal, a Bíblia é cheia de coisas para nosso preparo, para nos prepararmos para encontrar com o nosso Deus. E nós precisamos compreender isso. Coisas estão acontecendo todos os dias e os cristãos estão no parquinho de Satanás, nesse mundo aí, achando que as coisas estão normais. Gente, as coisas não estão normais. Eu nasci já praticamente nessa era que nós estamos vivendo. E ao estudar as eras passadas, eu sei que as coisas não estão normais. Imagina meu avô, minha avó, que estão vivos há outras eras, né? Há tempos atrás. Eles sabem disso. Basta ter um pouquinho de inteligência para a gente compreender que as coisas não estão normais. Pessoal, meu vídeo vai ficar por aqui. Eu quis trazer essa meditação para vocês. Então, o tempo de comprar e vender está terminando. E essa questão de chip na testa e na cabeça, pessoal, está relacionado aos 10 mandamentos. Vai lá em Êxodo 20, leia os 10 mandamentos. Os tempos finais será de grande relevância você conhecer os 10 mandamentos. Desde o primeiro até o último, vai ser obediência à lei de Deus, àqueles que guardam os mandamentos e têm o testemunho de Jesus Cristo. E, pessoal, a palavra de Deus também deixou claro em suas profecias que Deus não deixa os seus desamparados, nem a sua descendência mendigar o pão. Portanto, pessoal, Ele também nos deu meios para quando Satanás arregimentar e tomar domínio, poder da mente humana, do dinheiro, dos sistemas de compra e venda, de negociações, de sociabilidade do mundo, quando ele tomar de conta literalmente que o Espírito Santo se retirar da face da terra, nós não teremos apoio nenhum humano. Por isso a necessidade de nós irmos para o campo e construirmos a nossa arca, construirmos a nossa base no pequeno tempo de angústia. Porque esse pequeno tempo de angústia também vai passar e vai vir um grande tempo de angústia. Um tempo como nunca houve. E nesse tempo aí sim nós vamos estar totalmente entregues a Deus, onde a palavra nos diz que Ele vai nos levar para lugares retirados, assim como Ele fez com Ló, e tirarmos nós de nossos lares como por mãos de anjos,
para então nós podermos receber o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu convido vocês a lerem o livro Grande Conflito, pessoal. O livro Grande Conflito fala a respeito disso nos seus últimos capítulos. Então, leiam com essa visão que agora estou falando para vocês, sabem? Porque quanto mais a gente lê, mais coisinhas a gente pega. E se você não tem, você que está me ouvindo e gostou desse assunto, nunca viu sobre essa luz, sobre essa perspectiva, porque tem muita gente que tem me procurado e fala, olha, você fala de uma forma diferente a respeito de sistema, você fala de uma forma diferente a respeito de ecumenismo, né? Com clareza, vou te seguir, gostei da forma que você vê. Pessoal, não é a forma que eu vejo, é a forma que a Bíblia ensina, que o Espírito de Profecia ensina. Não sou eu, é Deus que deixou ali, eu apenas li, compreendi. E graças a Ele por isso, sabe? Então eu quero trazer para vocês isso. Se vocês não têm esse livro, me chama aqui no WhatsApp, olha aqui embaixo desse vídeo, eu vou deixar ele no PDF para vocês no Google Drive. Leiam esse livro e vocês vão compreender o que eu estou falando, o que vai acontecer no decorrer da história. Leiam também o Eventos Finais, pessoal. Eventos Finais é de grande relevância para os tempos que estamos vivendo. E é isso, pessoal. Pensem com carinho. Meditem, orem muito a Deus, peça a Ele sabedoria, discernimento, entendimento e conhecimento da verdade dele. Fiquem com Deus, beijo, tchau, tchau. Vou descansar um pouquinho.